Shalom, irmãos, em tempos de angústia, vamos falar de esperança? Esse vídeo eu quero destinar exclusivamente para os irmãos cristãos, né, do sistema religioso, dos templos de pedra, tá? Bom, com relação ao que é ensinado pelos pastores, eu não vou generalizar, mas a grande massa, né, deles diz que a Torá, a lei, como é traduzido como lei, ela foi abolida, ela caducou, ela se tornou obsoleta com a vinda de Yahushua, hebraico Yahushua, conhecido por vocês como Jesus Cristo. Eu quero ler o que está no Novo Testamento. Em hebraico, a gente conhece como Brit Hadashah. O que é isso? Aliança renovada, tá? Então, está escrito no livro de Mateus. Então, isso faz parte do Novo Testamento, da Brit Hadashah, tá? E veja bem o que Yahushua, Jesus Cristo, falou a respeito disso, tá? E está juntamente aqui no capítulo 5, tá? No Sermão da Montanha, conhecido como Sermão do Monte, né? As Bem-aventuranças. Então, ele está junto com o capítulo 5, que fala sobre as bem-aventuranças, tá? Então, nós vamos ler Matitiahu, capítulo 5. Deixa eu pegar aqui. Mateus 5, a partir do verso 17, tá? Então, diz assim o título: Cumprimento e não abolição da lei e dos profetas. Eu vou deixar o link de um vídeo, é só ilustração, não tem áudio, tá? Que fala sobre a palavra telos, tá? Explicando sobre o que é essa questão do cumprimento e não abolição da lei, da Torá e dos profetas. Então vamos começar. Não suponhais que eu vim abolir a lei ou os profetas. Quem que está falando isso? Jesus Cristo, Yahushua. Ele está dizendo, não suponham, não pensem, tá? Estou parafraseando aqui, que eu vim abolir a lei, a Torá ou os profetas. Torá corresponde aos 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, certo? Ou os profetas, todos eles. Eu não os vim abolir, mas cumprir. Por que ele não poderia abolir? Porque ele é a Torá viva que desceu dos céus. Nós vemos isso lá no livro de João, no capítulo 1. Você vai lá e lê. Yahushua, Jesus Cristo, é a Torá viva que desceu dos céus. Então, como ele poderia abolir a ele mesmo? Como ele poderia fazer isso? Não poderia, né? Então, ele não vinha abolir, mas cumprir. Eu paro aqui para fazer uma pergunta para os cristãos. Em que momento que aconteceu na vida da igreja eu vou chamar de apostasia, tá? Essa apostasia. Porque as Sagradas Escrituras, irmãos, ela não tem esta separação. Na verdade, essa separação foi feita pelos homens. Foi feita pelos homens, não foi feita, ela é um todo, ok? Então, lá no tempo antigo, tá? Vamos chamar dos nossos antepassados, existia os rolos da Torá, os rolos. Era lido nas sinagogas a cada Shabat. Então, ali nós tínhamos todos os rolos da Torá dos escritos de Moisés. Foi Moisés quem escreveu, por inspiração do Espírito Santo, da Ruach HaKodesh, hebraico é esse o nome, Ruach HaKodesh. Então, Moisés, por inspiração, escreveu os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras, que é chamado de Torá.
Então, em que momento que isso é tido como antigo, é tido como caduco, né? É tido como algo que não existe mais? Isso são artimanhas do inimigo para desacreditar algo que é sólido, que é o fundamento de todo o resto. É como se fossem as raízes de uma árvore. No momento que você diz que a Torá, o Antigo Testamento, caducou, não existe mais, entenda, você está excluindo coisas muito importantes. Todo o Gênesis você está excluindo, a criação dos céus e da terra, você está desacreditando no poder, né, do Todo-Poderoso que criou os céus e a terra juntamente com toda a família celestial. Você está desacreditando, tá? Você, ao mesmo tempo, está desacreditando de toda a história vinculada aos nossos patriarcas, tá? Desde Adão, né? Adão, depois Abraham, né? Que é o pai, é dito o pai de todas as nações, o pai de todos nós. Você está desacreditando disso. Você desacredita que somos os filhos da promessa através de Isaac. Você está desacreditando disso. Você está desacreditando que um dia os hebreus foram escravos no Egito, após José ter sido governante, após José ter morrido, o povo permaneceu no Egito, começou a se multiplicar no Egito, isso causou medo para o faraó e mandou escravizá-los. Você está desacreditando disso. Depois, Deus manda Moisés para libertar o povo. Você está desacreditando disso? Isso não aconteceu? Isso é antigo, isso não tem respingos para nós hoje em dia? Não tem influência? Como isso funciona, irmãos? E assim toda a história, o nascimento dos filhos de Jacó, que formaram as 12 tribos de Israel. Toda a história, os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, tantos profetas. Tudo que eles fizeram, tudo que eles profetizaram, isso não é válido mais? Quantas profecias você vai ler no livro de Isaías que é para o tempo do fim? E como que isso caducou? Como que isso não vale mais? O próprio livro de Daniel fala sobre Apocalipse. Isaías fala de Apocalipse. E isso não caducou. Então, nós temos que começar a usar o nosso poder de raciocínio e deixar de sermos levados por ventos de doutrinas, por vozes de pessoas. Eu diria que muitos por uma questão que assim foram ensinadas e se perpetuou este erro, mas existem muitos irmãos que se infiltraram nas igrejas com esse propósito. Com esse propósito. Mas aqui o próprio Messias, o próprio Cristo, como vocês conhecem, ele está dizendo: não suponhais que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não os vim abolir, eu vim cumprir. Eu vim cumprir. Não esqueçam, o Messias, ele é judeu de nascimento. A sua família cumpriu todos os prescritos que está na Torá, né? Ele passou ao 8º dia pela circuncisão. Primeiramente, Maria, né? Sua mãe, Miriam,
ela passou, né, por todos os rituais de purificação. Depois, quando ele foi circuncidado ao 8º dia, tá? Ele passou por tudo que está prescrito na Torá. Tudo o que está prescrito na Torá, a sua família judaica fez. Vamos continuar aqui, verso 18. Porque em verdade vos digo que até que passe o céu e a terra, eu pergunto a vocês, olha para cima e onde você está? O céu passou? A terra passou? Não. O céu e a terra ainda existem. Então, nem um J ou um tio, de modo algum, passará para longe da lei, da Torá. O que é esse J ou tio? Nós temos que trazer para dentro do contexto hebraico. O alfabeto hebraico ele é constituído por 22 letras, certo? A menor das letras é o Yud. Ele é como se fosse uma vírgula suspensa, né? Como se fosse uma vírgula suspensa. É a menor das letras. E um Kodes, que é um tracinho que distingue uma letra de outra, tá? O Kodes é um tracinho, tá? Quando tem um tracinho é uma letra, quando não tem um tracinho é outra letra. Não vou entrar nisso para não se tornar complexo, tá? Na tradução, eles colocaram nem um J ou tio. Na verdade, o alfabeto hebraico não possui J. Ele possui um Yud, tá? Então, de modo algum passará para longe da Torá, até que toda e qualquer letra haja sido cumprida. Eu pergunto, vamos lá para o último livro das Sagradas Escrituras, Apocalipse. Cumpriu-se todo o Apocalipse? Não, nós estamos aqui ainda. Não se cumpriu o Apocalipse todo. Então, nem um J, nem um Yud, nem um Kots, de modo algum passará para longe da Torá. Vocês têm que compreender isso, irmãos. Vamos ver um versículo aqui. Lucas 16, 17. Mais fácil, porém, é o céu e a terra passarem do que da lei da Torá exatamente um tio cair, né? Que eles chamam de tio, que seria um Kodes, né? Então, é mais fácil o céu e a terra deixar de existir do que a Torá deixar de existir. É simples assim, irmão. Simples. A Torá está acima de toda esta... de tudo que foi criado. Por quê? Porque foi através da palavra que tudo se fez. Como eu disse no início, o Mashiach, o Messias, o Cristo, ele é a Torá viva. Verso 19. Todo e qualquer homem, pois, que viole exatamente um destes mandamentos, o menor deles, e assim ensine aos homens, será ele chamado de o menor no reinar dos céus. Todo e qualquer homem, porém, que os ponha em prática e ensine, será este homem chamado de grande no reinar dos céus. Veja bem uma coisa, não estamos falando aqui de salvação. A salvação, o único caminho é através de nós crermos em Jesus Cristo, em Yahushua. A salvação não vem por outra forma, tá? Ontem eu estava no supermercado, tinha uma senhora com uma camiseta escrito: fora da caridade não há salvação. Isso é o que os espíritas creem. Fora da caridade não há salvação. Então, quando eles dizem, eles se permeiam por isso, eles são anti-Mashiach, anti-Messias. Eles não creem que a salvação vem pelo sacrifício, né, do Messias naquele madeiro, tá? Então, a salvação, coloquem de uma vez por todas isso na mente, ela vem única e exclusivamente através de Jesus Cristo, de Yahushua. Não vem através de caridade, não vem através de Buda, não vem através
Eu nem sei e nem gosto de ter nomes, né, de deuses pagãos aí na minha boca, mas não vem através de outras coisas, tá? A salvação não vem através das denominações religiosas. Entenda isso. Hoje a grande briga é: somente os adventistas herdarão o reino dos céus, somente os batistas, os metodistas, os espíritas. Gente, não é denominação que salva. Não é. É o sacrifício que o nosso Mashiach, o nosso Messias fez naquele madeiro, que nos salva. É somente através dele. Somente através de Yahushua. Entendam isso. Então, o que ele quer dizer aqui? Quando você viola um mandamento, tá? Não é que você não tem a possibilidade de salvação se você crê em Yahushua. É importante, porque ele é a Torá viva. Nós temos que cumprir os mandamentos, tá? Eu sempre gosto de colocar exemplos. Você está numa família, você tem seu pai, sua mãe, tá? E seus irmãos. Você é um filho desobediente. Você não é um filho que cumpre as ordenanças do seu pai e da sua mãe. Você vai deixar, por causa disso, de ser filho ou filha dos seus pais? Não, você vai continuar sendo filho ou filha. Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer com toda essa rebeldia? Né? Quem que gosta de um filho rebelde? Quem que se alegra com o filho rebelde? Em Provérbios, nós temos várias coisas vários versículos que dizem, né? Que filho rebelde é vergonha para o pai e a mãe. Aqui está dizendo que quem violar o menor destes mandamentos, pense aí um menor mandamento. Se você violar esse menor mandamento, você vai ser chamado o menor no reinar dos céus. Isso fala sobre galardão, sobre hierarquia, tá? Porém, aqueles que põem em prática e ensina será chamado de grande no reinar dos céus. E quais são esses mandamentos, irmãos? Né? Nós temos os chamados 10 palavras, que são os 10 principais, né? E, infelizmente, a igreja cristã, ela aboliu o sábado, o Shabat. Eu não gosto de chamar de sábado, porque vincula com o nome de Saturno, tá? Em inglês chamam de Saturday, que é Saturno, tá? O certo é Shabat. Shabat em hebraico quer dizer descanso. É o 7º dia de descanso. Em 6 dias, Deus criou os céus e a terra e tudo que nele existe, inclusive nós. E no 7º dia, ele descansou, tá? Então, as pessoas aboliram o Shabat e absorveram, através dos ensinos, dos concílios de quem? Da mãe, de todas as abominações, a Igreja Católica, tá? Aboliram esse falso domingo. Aboliram o Shabat, para guardar o domingo. Entendem isso? Eles disseram que não. Depois que Yahushua, né, padeceu ali na cruz, no madeiro, eles dizem que ele ressuscitou num domingo e por isso o domingo agora é o dia de descanso, é o dia santificado, tá? Sabemos que não, tá? Então, quando você está trocando uma ordenança que foi determinada pelo próprio Todo-Poderoso e substituindo por uma ordenança humana, isso é pecado, irmãos. Isso é um grande pecado, é uma grande apostasia, tá? Então, entenda, não é o domingo, não é o domingo, não é o domingo, não é o dia que nós temos que guardar. Eu estou trazendo aqui para o calendário nosso gregoriano, certo?
tá? O calendário hebraico, ele se move de outra forma, tá? Mas eu estou falando aqui para os irmãos da igreja, os irmãos cristãos. Eu quero que vocês tenham facilmente a compreensão do que eu estou querendo dizer, tá? Vamos continuar aqui. Digo-vos, pois, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas, aqui entre parênteses ele botou, que também são fariseus, de modo nenhum entrareis para o reinar dos céus. Se a vossa justiça, o que é justiça? Quando eu faço aquilo que está prescrito na Torá, aquilo que é justo, aquilo que foi determinado pelo Todo-Poderoso, né? Quando ela não exceder a dos escribas e fariseus, qual era a justiça deles? A da letra, não do espírito, tá? Eles eram ligados na letra e não o que o espírito guia, né? É diferente, irmãos. Nós temos que ser guiados pelo espírito, pela Ruach HaKodesh, e não sermos legalistas. O que aconteceu? Os fariseus, né? Eles acabaram por se tornar pessoas legalistas. E quando a gente fala em legalismo, não é observância da Torá. O legalismo são determinações humanas, tá? Em cima daquela lei, eles colocavam mais leis que não eram as que estavam prescritas na Torá. Eram colocadas mais leis, que depois o Mashiach, o Messias, diz, né? Vocês atam fardos pesados sobre as pessoas que vocês não carregam, vocês querem que elas carreguem, mas vocês mesmos não podem carregar. Isso é o legalismo, tá? Então, legalismo não é Torá. Legalismo é aquilo que é imposto pelos homens. Um exemplo de legalismo é questões doutrinárias nas igrejas que não está nas Sagradas Escrituras. Isso é legalismo, tá? Coisas que é prescrito nas igrejas que são leis deles. Não está na Bíblia com relação a isso. Só para vocês terem um entendimento, tá? Verso 21. Então, justiça é praticar aquilo que está prescrito nas Sagradas Escrituras. Fazer aquilo que determina a Torá, tá? Ouvistes que foi dito pelos antigos, não matarás. Todo e qualquer homem, porém, que mate, culpado será para o julgamento, tá? Aqui ele dá outras referências. Êxodo 20:13, Deuteronômio 5:17. Vamos ver aqui o que ele coloca aqui. Não matarás, Deuteronômio 5:17, não matarás. Aqui diz em Mateus 19:17-18. Ele, porém, lhe disse, por que me chamas de bom? Nenhum homem é bom, mas exatamente um o é, Deus. Se, porém, queres entrar para a vida, preserva e obedece aos mandamentos. Ele lhe diz, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Verso 22. Eu, em clarificação a isso, vos digo que quem quer que sem motivo está sendo encolerizado contra o seu irmão, culpado será para o julgamento. E todo e qualquer homem que disser ao seu irmão, Raká, culpado será para o sinédrio. E todo e qualquer homem que lhe disser, ó inútil, estúpido, de mente e de impiedade, culpado será para o inferno de fogo. Bom, aqui ele continua com as demais determinações, né? Mas o principal que nós temos que guardar em nosso coração, irmãos, a Torá, ela não foi abolida. Não foi, irmãos. Os discípulos, os apóstolos do Mashiach, do Messias, eles seguiam a Torá. Eles seguiam.
Porque os escritos da Brit Hadashah, do Novo Testamento, vieram depois, não existia. O que existia na época? Somente os rolos da Torá, os escritos dos profetas, os livros poéticos, né? Aquilo que os escritos poéticos de Davi, que nós conhecemos como Salmos, Terrilim, tá? Depois de Asaf, tem de Moisés. Então, tudo isso ficou nos rolos. Não existia a Brit Hadashah, o Novo Testamento, tá? Isso começou a ser escrito durante a caminhada dos discípulos com o Messias. Eles faziam as suas anotações de tudo que estava acontecendo ali, né? Entre os principais, Mateus, Marcos, Lucas, João, esses os principais, né, dos 4 evangelhos, que escreveram, que anotaram alguns dos milagres, dos feitos do nosso Messias. Porque se fosse anotar todos os feitos do nosso Messias, não teria a capacidade de tantos escritos que teria, certo? E tanto é verdade que isso acontece, que os 4 evangelhos, eles estão em acordo naquilo que eles colocam. Depois veio quem? Os escritos de Paulo, Shaul, Hashaliah, né? Saulo, né? Todos conhecem a história da conversão de Paulo. Paulo, ele era um fariseu. Ele se criou no farisaísmo, tá? Um fariseu roxo, vou chamar assim, certo? E ele foi um perseguidor dos cristãos. Mas ele fazia isso achando que estava fazendo o bem. Ele achava que os cristãos, né, que Jesus Cristo e Yahushua eram um falso profeta, um trambiqueiro, né? Porque existia muitos falsos profetas, muitos que se definiam como Messias naquele tempo, porque a promessa do Messias é antiga, é muito antiga. Então, muitos se colocavam como Messias, muitos, né, utilizando até às vezes de artes de mágicas, né, de feitiçaria, faziam sinais, prodígios, que está profetizado para o final dos tempos, né, que também haverá falsos profetas, falsos cristos, certo? Então, eles achavam que Yahushua, sim, seria mais um desses falsos cristos, né? Falso Machia, falso Messias. E só que depois, né? Quando começou a ir ao encontro, não, ao encontro é confirmar a Torá. Quando as falas do Messias começou a ir ao encontro, quer dizer, em confirmação à Torá, começou a gerar medo neles. Por quê? Porque eles estavam, os fariseus da época, totalmente vinculados politicamente com Roma. Eles estavam vinculados por causa do poder, eles não queriam mais perder o poder. E por isso estavam corrompidos, né? Então, quando eles perceberam que Jesus Cristo e Yahushua realmente tinha grande potencial de ser o Messias, né? Esperado, ou não digo o Messias esperado por eles, mas que pudesse arrebanhar muitas pessoas o que estava acontecendo, né? Ele estava arrebanhando muitos fiéis, muitos fiéis. Isso para eles mexeu nas suas estruturas de medo de perder o poder. E por isso eles mandaram crucificar Yahushua, né? Por causa desse poder. Eles não queriam perder o poder. Porque se realmente eles tivessem sido impactados pelas palavras de Jesus Cristo, de Yahushua, né? Eles teriam se convertido. Eles teriam se tornado, né, discípulos. Mas não. Eles endureceram o coração, não reconheceram. E até hoje, né, os nossos irmãos, eu gosto de chamar assim, judeus,
ainda, né, estão com o coração endurecido e não reconhecem. Muitos já reconheceram, muitos, mas muitos ainda não reconhecem Jesus Cristo e Yahushua como o Messias esperado, né? Então, irmãos, eu quero que vocês entendam isso. Paulo escreveu, quantas cartas que Paulo escreveu? Ele teve um encontro a caminho de Damasco com o próprio Cristo. Ele teve esse encontro, o perseguidor da igreja. E foi esse que Jesus Cristo escolheu, né? Para ser aí o discípulo, o apóstolo dos goim, dos gentios. Olha que tremendo isso. Um judeu roxo, né? Um fariseu roxo, perseguidor dos cristãos, foi escolhido para ser aquele que ia aos gentios. Coisa maravilhosa. Como que a palavra diz, utiliza as coisas loucas deste mundo, né? Para confundir as sábias, né? Então, é muito maravilhoso o agir do nosso Pai. Ele faz tudo perfeito, irmãos. Então, por favor, não entrem nessa questão de que a Torá foi abolida. Ao mesmo tempo que vocês dizem que a Torá foi abolida, o sistema religioso cristão utiliza muito os salmos, utiliza muito provérbios, utiliza muito Isaías, Jeremias, Ezequiel. Eles não fazem parte do Antigo Testamento, como vocês chamam? E por que vocês utilizam? Por que ainda falam de Moisés? Por que ainda falam de Abraão? Por quê? A Bíblia ainda está em nossa posse, irmãos. Ainda nós podemos ter uma Bíblia na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa rotina diária. Então, você pode ir lá e ouvir a palavra do seu líder religioso? Pode, mas seja como o povo de Bereia, que eles ouviam e eles iam nas Sagradas Escrituras para ver se aquilo que foi dito estava de acordo com as Sagradas Escrituras. Por favor, não se deixe enganar. Leia a Bíblia, mas não leia com metas de leitura, com propósitos de leitura, não, leia com a Ruach HaKodesh, com o Espírito Santo. Peça revelação e você ficará maravilhado com as revelações que você receberá do alto. Em nome de Yahushua HaMashiach, de Jesus Cristo, eu peço a vocês, nesse final dos tempos, que não tem mais dúvida que estamos no final dos tempos, aquele que não estiver alimentado com a pura palavra, não permanecerá em pé, não conseguirá estar forte. Como que o nosso Messias, ele venceu a tentação do diabo, de Satã, lá no deserto? Como, irmãos? Eu pergunto para vocês, essa pregação é bem normal de ser dada nas igrejas, mas as pessoas não param para pensar. Como que Jesus Cristo e Yahushua venceu o diabo no deserto? Responde aí para mim. Como que ele venceu? E outra, as palavras que ele deu estão aonde? Eu até vou buscar para vocês. Vamos ler, irmãos, o que está escrito no capítulo 4 de Mateus, tá? Jesus posto à prova pelo diabo. Então Jesus, Yahushua, foi guiado para dentro do deserto por quem? Pelo Espírito Santo, pela Ruach HaKodesh, para ser posto à prova pelo diabo. Vamos ver o versículo aqui. Hebreus 2,18, porque naquilo que tem sofrido ele mesmo, enquanto havendo sido provado, tem poder para aqueles que estão sendo provados socorrer. Tá?
E havendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois sofreu fome. E havendo chegado a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras em pães se tornem. Ele, Jesus, Yahushua, porém, nisso havendo respondido, disse: Tem sido escrito, não somente sobre pão ou apoiado em pão viverá o homem, mas apoiado sobre toda a palavra que esteve fluindo para fora pela boca de Deus. Onde está escrito? Deuteronômio. O que é Deuteronômio? 5º livro da Torá. E te humilhou e te deixou ter fome e te alimentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para entender que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Então, Jesus Cristo e Yahushua citou Deuteronômio para o inimigo, para o adversário, para Satã. Então o recebe o diabo para dentro da cidade santa e o estabelece sobre a mais alta ponta do templo. E lhe diz: se tu és o Filho de Deus, não é isso que... se tu és, essa dúvida é o que Satã coloca no meu e no teu coração. Dúvida. Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque tem sido escrito que aos seus anjos ele, Deus, dará ordens a teu respeito e sobre as mãos deles eles te susterão, para que nunca choques contra pedra alguma o teu pé. Isso está escrito em Salmo 91, 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece o teu pé contra uma pedra. Eu pergunto, Salmos está onde? Me responde aí. Novo Testamento? Onde que está Salmo, irmão e irmã? No Antigo Testamento, como vocês chamam de antigo, e que não é antigo. Não tem nada de antigo. Se chama Tanar, são escritos. Não existe nada antigo, irmãos. Disse-lhe Jesus, outra vez tem sido escrito, não porás à prova o Senhor teu Deus. Novamente Deuteronômio 6,16. Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentastes em Massá. Interessante, por que Jesus e Yahushua não citou algo que está no Novo Testamento? Porque não existia. Não existia, são escritos dos apóstolos, dos discípulos. O Novo Testamento são os testemunhos da obra do Messias, escrito pelos apóstolos, pelos discípulos. Verso 8, novamente o recebe o diabo para um monte muito alto, e lhe mostra todos os reinos do mundo e a glória deles. Irmãos, aqui só um adendo para vocês. O diabo não desiste na primeira, não desiste na segunda, ele continua a tentar, tá? E lhe mostra todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe diz, tudo isto a ti darei. Alguém só pode dar algo a outro se é dono, né? Então, havendo-te prostrado, adorares a mim. Então, pedindo prostração, né? Pedindo submissão de Jesus para ele. Então lhe diz Jesus, Yahushua, arreda-te daqui, ó Satanás, porque tem sido escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele servirás. Novamente, o que está sendo citado aqui, irmãos? Deuteronômio 6,13. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Deuteronômio 10:20. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e a ele te achegarás e aderirás, e pelo seu nome jurarás. Então deixa-o o diabo, e eis que anjos chegaram e o serviram.
né? Aqui é os demais evangelhos. Irmãos, eu acho que só não compreende isso quem realmente não quer amolecer o coração, tá? Então, Yahushua venceu Satã, o adversário, com a palavra que está onde? Na Torá. Se ele viesse para abolir a Torá, ele citaria as palavras que estão justamente no livro de Deuteronômio, de Devarim. Não, né? Não. Ele teria novas palavras, ele teria novos mandamentos, ele teria novos decretos, e isso não é verdade. Ele não veio trazer nada de novo, ele veio para cumprir aquilo que já estava escrito. Eu sempre gosto de dizer que Yahushua, Jesus Cristo, era um judeu ultra-ortodoxo, né? Se a Torá colocava algo, ele ainda acrescentava no sentido de tornar ainda mais severa aquela ordenança, tá? Isso é com relação a, por exemplo, para vocês entenderem, com relação ao adultério. Para os fariseus, para aquele povo da época, eles entendiam que adultério era realmente a prática do ato sexual em si, tá? E isso era digno de morte e de apedrejamento. Mas Yahushua disse, não é só isso. Se alguém olhar para uma mulher, ou uma mulher olhar para um homem, né, no sentido de cobiça, já adulterou. Já adulterou. Então é por isso que eu digo, ele foi um judeu ultra-ortodoxo, né? Então ele colocou ainda mais severidade naquilo que já estava prescrito. Eu acredito que eu tenha sido bem clara para os irmãos do sistema religioso cristão, para que vocês entendam e não se deixem enganar, irmãos. Lembrem-se, nem um Yud, nem um Kotz será retirado da Torá, até que passe os céus e a terra, ou seja, até que todas as profecias tenham sido cumpridas. Então, é isso que vai acontecer, porque aquilo que sai da boca do Todo-Poderoso, ela se cumpre, efetivamente ela é cumprida. Amém? Shalom, shalom.